Graças a Deus. Deus é bom, a Ele toda a honra e toda a glória, toda a adoração a esse Mestre, Senhor e Rei, Salvador das nossas vidas. Exaltemos o seu santo nome, não nos cansemos de adorá-lo, pois Ele é digno de toda a honra, toda a glória. É o inigualável, que está sempre pronto para atender os nossos pedidos, nossas orações, receber a nossa adoração a qualquer instante, a qualquer hora e a qualquer momento. Observamos nessa terra, na maioria das vezes, quando os homens adquirem um patamar de vida mais elevado. Criam-se os bloqueios, assessores, seguranças e uma série de coisas, e poucos terão acesso à sua pessoa, e só com dia e hora marcada. Por isso eu adoro Jesus, e a maioria do povo de Deus também, pois ele diz em São Mateus 28:20: Eis que estou convosco todos os dias, a qualquer instante, a qualquer momento, todo instante da sua vida, até a consumação dos séculos. Se é de dia, durante o dia pode clamar que ele responde. Se é à noite, ele atende da mesma forma. Quer seja no início da noite ou na madrugada, está ele sempre apto, sempre pronto ao clamor dos seus fiéis. Por isso é que nós temos que tributar a ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração, pois nós temos certeza, ele é fiel, ele é maravilhoso, a ele honras e glórias. Livro de Provérbios, capítulo de número 24, versículo 11. Livra os que estão destinados à morte e os que são levados para a matança, se os puderem retirar. Livra os que estão condenados à morte e os destinados à matança, se o puderes retirar. Povo de Deus, esta recomendação do rei Salomão, aquele filho de Davi que o sucedeu ao trono e que escreveu inúmeros provérbios. E este versículo lido dos provérbios de Salomão, nós podemos notar que quantos mil anos foi escrito isto? Mas a mensagem continua a mesma e ela é nova, porque sempre teve pessoas condenadas à morte. Sempre teve pessoas malignas querendo destruir. Há muita gente. Quantos genocidas se levantaram na humanidade? Quantos engenheiros do caos? Quantos destruidores que não estavam nem aí, se eram velhinhos, homens, mulheres e crianças, matavam a todos para satisfazer o seu desejo diabólico. Nós observamos o livro da Rainha Esther na Bíblia Sagrada.
Esther era aquela moça bonita, de uma beleza natural, não era artificial, não era nenhuma siliconada, não era nenhuma daquela que fez inúmeras cirurgias plásticas para ficar bonita, não, ela tinha uma beleza dos céus na sua vida. Não tinha ela um status social, não era filha de um homem milionário ou bilionário da mais alta sociedade, mas ela tinha dentro de si a virtude divina, a virtude celestial. E foi isso que a conduziu ao trono, quando ela sucedeu a rainha Vasti no trono da Pérsia, casando-se então com o rei Assuero. Mulher dedicada, bonita e virtuosa. Inicia seu trajeto, seu reinado, com firmeza de caráter, moça simples, modesta, cheia da graça de Deus. Até que um dia, um homem cruel, miserável, que o rei constituíra um príncipe, uma espécie de primeiro-ministro da Pérsia. Amã era o seu nome. E que ele, com planos estratégicos, lucíferos, diabólicos, maléficos, tentou a todo custo destruir o povo de Deus. Ele exigia reverência, exigia que todos curvassem, inclinassem perante ele. Mas o homem que criara a rainha Esther, cujo nome era Mardoqueu, não se curvava a ele. Ele então quis saber o motivo, o porquê, por qual razão não estou recebendo a devida reverência. Foi a ele então dito que aquele homem era judeu e o judeu tinha outra tradição. Ele buscou mecanismos de poder destruí-los com astúcia, utilizando a lei para matá-los e a permissão real. Lutou, conseguiu uma lei, e a lei dos medos e dos persas, até aquele momento, não podia ser revogada. E depois que ele elaborou tudo isto, e está agora sancionada pelo rei, ele só esperou o tombo do povo de Deus. Quando o tio da rainha soube da história, e todo cristão que lê a Bíblia sabe disso, foi até a sua presença com insistência, mal vestido, mas ela lhe mandou roupas, não podia se aproximar do palácio daquele jeito. Até que na sua insistência ele diz a ela a razão e o porquê. E ela tenta dizer: eu não posso fazer nada. Ela não pode ir à presença do rei por esses dias. Mas ele disse para ela: tu também perecerás. Não se sabe se para tal propósito Deus te colocou nesse reino. E ela toma uma decisão. Talvez a decisão mais importante da sua história. Jejuar e orar por 3 dias e 3 noites com as moças que lhe assessoravam. E pediu que todo judeu fizesse o mesmo. E no 3º dia ele foi ao rei. A lei que era irrevogável, intocável, caiu por terra pelo poder da oração, do jejum e da fé. E assim ela pôde conseguir livramento para livrar todo o seu povo que estava sentenciado à morte. Os inimigos perderam a batalha. O príncipe primeiro-ministro do rei, que fez uma forca para enforcar o tio da rainha,
foi na forca enforcada, aquela própria que ele mandou construir, com toda a sua família. Foi então destruído. Ela teve a habilidade de livrar os que estavam condenados à morte, pelo poder da oração, pelo poder do jejum, da palavra, do diálogo, e houve então o mover de Deus. E nesse mover de Deus, muitas vidas foram preservadas e o nome do Senhor nosso Deus foi então glorificado. Olhando para a Bíblia Sagrada e para as circunstâncias que nos cercam no dia a dia, quantas pessoas estão sentenciadas à morte? E o que se está fazendo por elas? O cara está condenado no hospital, está com câncer e todos dizem só está esperando chegar a hora da morte, esquecendo-se que há um Deus que cura qualquer tipo de enfermidade, um Deus que é capaz de fazer o que o homem não tem condição de fazer. Está sentenciado à morte. Deus entra lá no hospital, resolve os problemas e o seu nome é então glorificado. Quantos que estão enclausurados nas cadeias, devendo favores, devendo dinheiro, sabendo que a sua vida está pendurada, que o desespero está lhe rodando, que não se sabe se vai amanhecer o dia vivo. O que se está fazendo para livrá-lo da morte? Quantos pais que estão com seus filhos presos? Quantos que estão foragidos, desterrados? E disse, eu não sei o que fazer. Busca a resposta do Senhor para livrar os que estão condenados à morte. No versículo lido, nos livra os que estão destinados à morte e os que são levados à matança, se os puderes retirar. Quantos ditadores sanguinários já tivemos, já viveram nesse mundo? Quantas vidas foram ceifadas para que esse desgraçado se mantesse no trono? Principalmente a ala comunista. E quando fala nisso, só se martelam Hitler. Hitler foi um filho do diabo, mas não é só ele. Não. Forno de gás, massacre de todos os lados. Mas quantos? Quanta crueldade a Rússia cometeu? E inúmeros outros países. Quantas vidas foram ceifadas? E nós, olhando para a Bíblia Sagrada, nós vemos o papel do Senhor Jesus Cristo: buscar e salvar os que se haviam perdidos, dar a sua vida em resgate de muitas almas, e dar àqueles que são destinados à morte o direito de viver. Quando nós, na palavra do Senhor, São João capítulo 8, os religiosos, os formalistas, aqueles que se achavam os donos da verdade, aqueles que tinham a Bíblia Sagrada, o Torá, o Talmud em mãos e o manuseavam muito bem, chegam até a Jesus, levando consigo uma mulher.
Uma mulher que foi apanhada em adultério, traindo seu esposo. E chegaram eles e insistiram: mestre, nós queremos falar com o senhor. Pode falar. Se esta mulher foi pega num ato de adultério, e a lei nos manda que as tais sejam apedrejadas. Nós temos que cumprir a lei. Nós temos que cumprir com a palavra. Nós fomos chamados para isso. É a lei, Senhor. Nós temos aqui, irmãos, onde está escrito, por quem está escrito e as determinações para quem comete tais atos. A lei diz que as tais devam ser apedrejadas. Citavam eles os mandamentos de Moisés, para levar Jesus ao confronto. E muitas das vezes, o pior tipo de demônio, ele quer usar as Escrituras para dar validade àquilo que ele está afirmando. O diabo, quando veio confrontar o Senhor Jesus, lá em Mateus 4, no deserto, ele diz: olha, pula daí de cima. Não está escrito que os anjos darão ordem a teu respeito, para que não tropece com os teus pés em pedras? Citando o Salmo 91 para o Senhor. Depois manda transformar pedras em pães. Oferece as glórias desse mundo. Jesus resistiu e venceu a todas as tentações. Mas agora, disfarçadamente, esses fariseus, com o livro da lei em mãos, afirmando que eles velavam sobre a doutrina, sobre a moral, sobre a conduta, como é que tinha que ser. E diz: está escrito. E o que é que tu vai dizer? Fala aí. Se a lei diz que as tais têm que ser apedrejadas, qual é o seu posicionamento? O que é que tu tens a dizer? O Senhor Jesus, sem dar a eles nenhuma resposta, começou a escrever no chão. A escrita do Senhor, com certeza com letras graúdas, aqueles homens começaram a ler e foi saindo um por um. Quando Jesus levanta os olhos, não tinha um homem. Fugiram todos, mas a mulher ficou. Ficou ali para guardar o veredito do Senhor Jesus. E ele dizer a ela o que ela deveria fazer. O que aconteceria com ela? Ela estava vindo para ser apedrejada. Já tinham feito o seu julgamento. Já tinham dado a ela a condenação. Mas agora eles queriam, assim, não. Além de nós matarmos essa miserável, nós ainda vamos enclausurar o Senhor Jesus, porque Ele é quem vai dar o veredito, e nós então vamos contrariá-lo, porque se Ele está dizendo uma coisa, agora Ele vai ter que concordar com a morte dessa maldita. Só estava Jesus e ela. Começamos a pensar o que foi que Jesus escreveu no chão. Se Jesus escreveu os mandamentos de Moisés, se Jesus escreveu contra a hipocrisia, não sabemos. O que se sabe é que a escrita do Senhor Jesus colocou todos eles para correr.
Não ficou um. A lei permitia que as tais fossem apedrejadas, sim, só que tinha que apedrejar a adúltera e o adúltero também. Não era só ela. Ele também teria que ser apedrejado. Quem era ele? Provavelmente um cara muito influente. Quem sabe até um dos religiosos que queriam mostrar aparência de santidade, de honestidade, de conduta ilibada, dizer que lá tinha doutrina santa. Então, ela vai ser apedrejada. Quando o povo perguntasse, então, mas e quem era ele? Eles então diriam, não sabemos. Não conseguimos ver. Vamos julgar a causa ainda. Vamos empurrando mais para frente, mas ela tem que morrer logo agora. Para mostrar para o povo que aqui tem ordem. Jesus olha para aquela mulher e disse, mulher, cadê teus acusadores? Onde estão os teus algozes? Onde estão aqueles que já estavam com as pedras na mão para te matar? Onde estão aqueles que não aguentaram nem ver a escrita e nem a palavra do Senhor Jesus? Que correram todos. Ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor. Ninguém me condenou. Disse ele, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Não estou fazendo a defesa de uma mulher adúltera. Pois a Bíblia manda que os casais devam ser fiéis uns aos outros. Se casou, meu irmão, seja fiel à sua esposa e você, mulher, ao seu marido também. Mas o que acontece é que eles fizeram um julgamento com uma falsa moral. Mata! O versículo que nós lemos diz assim, livra quem está condenado à morte. Livra os destinados à matança se o puderes retirar. E o Senhor Jesus veio para dar vida e vida eterna. E ele livrou-a da morte. Quantas pessoas estão hoje julgados no tribunal do crime? Mesmo que a Constituição diga que não há tribunal de exceção, que é proibido. Só no papel. E quantos têm morrido? Quantos têm sido julgados e sentenciados? E o pior, quantos que estão sendo sentenciados e que conhecem a palavra que se desviou dela ou se corrompeu? Nós fomos chamados para livrar da morte aqueles que estão sendo condenados. Qual a nossa ferramenta? A palavra de Deus. É o que temos, é a palavra de Deus. Para libertar o oprimido. Para fazer com que ele conheça o caminho dos céus. Não é qualquer palavra, meu irmão. Não é qualquer revelação infundada que vai livrar alguém que está condenado. Nós temos um evangelho puro e genuíno, isso deve ser levado a sério. Pregar para que as pessoas dobrem-se perante o Senhor. Há um preço por trás de tudo isso. Não desista, meu irmão, minha irmã, de lutar por aquele que tu amas, que está condenado à morte, que está condenado à prisão e que não sabe o seu futuro. Declare guerra aos demônios, aos seus adeptos e lute para livrarmos da condenação a quantas vidas que estiverem pela frente.
Tem visto os ideais do inferno pregados às nossas crianças? Já para destruir os pequenos, para que quando tiverem jovens já não tenha mais o que destruir, e os homens sejam totalmente aniquilados? Nós temos um evangelho puro, abaixo a ditadura do gramicismo. É hora de acordar. Gramsci, o grande filho do diabo, filósofo italiano, que reescreveu o comunismo. E a forma é apodrecer a sociedade, injetar seus ideais malignos em toda a sociedade, nas escolas, nas forças armadas, nas igrejas. Você pensa que a igreja escapou? Antigamente, uma Assembleia de Deus era conhecida. Depois, o farisaísmo assembleiano levou a muitos a abrirem outros ministérios e fazerem do jeito que eles bem entendem. Você não sabe se é Deus, o que é aquilo mais. E por que razão? Ele não tem diferença nenhuma. Em alguns lugares não tem diferença nenhuma do mundão. E ele tem uma credencial assinada pelo mesmo presidente, vinculado numa convenção, e para ele está tudo certo. A questão não é discutir se é esquerda ou se é direita. A questão é observar a palavra de Deus. E o que essa malignidade gramicista tem feito no mundo inteiro. Mas ninguém está muito aí para querer ensinar o povão a ficar inteligente. Não. Pois se a juventude crescer com base, com respaldo, cheio da unção do Espírito Santo, estudarem direito, filosofia, com base, não é qualquer filosofia, não. Os tronos inabaláveis correrão um sério risco. Então, em qualquer ministério, assembleiano ou não, o gramicismo está ali dentro sutilmente, e em alguns lugares já escancaradamente. E lentamente o povo vai perecendo. Nós não fomos chamados para fazer o povo perecer, mas sim para livrar da morte aqueles que estão sendo condenados. Livrar da morte. Joquebede livrou Moisés, e Moisés livrou o povo de Deus que estava no Egito e os levou a Canaã. Se faz necessário estas mães de coragem e de garra livrar seus filhos da morte e cumprir a palavra de Deus e mostrar ao mundo perdido que nós não somos daqui e que existe a possibilidade de mudar os rumos e as rédeas da nossa nação e também desse mundo, de sermos paradigma e mostrarmos um evangelho de poder e de glória e de ação. Não é um evangelho mercantilista que está se usando para ganhar dinheiro. E infelizmente o povo gosta de ser engambelado. Gosta de ouvir mentiras. Meu irmão, minha irmã, é tempo de acordar. Acordar para a palavra de Deus. E mostrar para esse mundo que nós fomos chamados para fazer a diferença. E livrar o mundo da morte e não compactuar com aqueles predadores que têm destruído a raça humana. Quantos ideais malignos. E vai se destruindo. E vai subjugando o povo. E colocando o povo na dependência. Na fila do pão. Vamos para a luta. Vamos para a batalha. Evangelho é poder de Deus e salvação para quem nele crer. E se nós cremos e temos esse evangelho puro, indiferente de credencial de pastor ou não, irmão, você não precisa de pedaço de papel escrito nada para pregar o evangelho. Se você já é um obreiro, vamos em frente. E se você não é, seja obreiro se quiser, se Deus falar o seu coração.
É tempo de se levantar os verdadeiros pastores. Pessoas que queiram compromisso com o céu. Porque nós estamos afundando como nação e como tudo. E cada um querendo sua fatia do bolo. Não temos esperança política. A igreja tem uma ganância dos diabos. Não temos esperança nas Forças Armadas colocar ordem no país. Juridicamente vocês estão vendo o andar da carruagem. Mas nos céus tem esperança. E nós fomos chamados não para compactuar com essa matança, mas para livrar da matança os que estão sendo condenados. Que Deus nos dê a graça do céu. E a luz do Senhor Jesus reine, brilhe nas nossas vidas. E nós tenhamos a capacidade de libertar muitas vidas. E ver então testemunhos de pessoas que foram libertos para a honra e a glória do nome santo do Senhor. Deus em Cristo te abençoe. Ora comigo nesse momento se você é um brasileiro apaixonado por essa nação, como eu sou. Amo este Brasil e quero ver o Senhor agir em todo esse território. País de grande riqueza. Que Deus deu essa riqueza ao povo brasileiro. Somos dominados pela corrupção. E não podemos fazer nada. Mas lá no céu tem uma resposta. E Deus tem dia e hora marcada. O Deus que coloca reis no trono e tira de lá. Quantos impérios poderosos muito além do Brasil tombaram por terra e não existem mais? Por que Deus não daria jeito na nossa nação? Vamos acreditar em Deus e vamos à luta, orando com seriedade e o céu se abrirá sobre nós. Querido Deus e Pai, no adorado nome do Senhor Jesus, preguei a Tua palavra, Pai. Tenho certeza que Tu é grande, Tu é Deus, Tu é Pai e Tu é Senhor. Peço que Tu manifestes sobre nós a Tua glória, a Tua virtude soberana lá dos céus. Deus, tome o nosso país em Tuas mãos e dá-nos graça para pregarmos o Evangelho, expulsarmos os demônios, curarmos os enfermos. Deus, só um grande avivamento, Senhor. Resgata a nação brasileira. Não é esse avivamento mentiroso, Pai, de revelação de CPF, de RG, distribuição de chave. Esse avivamento, Pai, de contar historinha pro Teu povo. Não, nós queremos ver o Teu mover, o Teu agir, o Teu trabalhar. E o Teu nome ser glorificado, Pai. Derrama do Teu Santo Espírito, batizando os crentes com o Espírito Santo, distribuindo os Teus dons celestiais e outorgando poder aos Teus verdadeiros pastores, Pai, e abatendo os canalhas que se dizem pastores e não são. Ó Deus, derrama da Tua unção e faz maravilhas para a honra e para a glória e o louvor do Teu nome. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Até nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.